O grito dele não veio como um pedido. Veio como uma ordem. Uma daquelas ordens que não deixam espaço para resposta, apenas para obediência ou expulsão. Mãe, peça desculpas à minha sogra ou saia da minha casa. As palavras ficaram suspensas no ar por um instante que pareceu eterno. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Era como se todos estivessem esperando para ver o que ela faria. Como se aquela fosse a cena final de um espetáculo que vinha sendo ensaiado há muito tempo. Ela estava sentada no sofá quando ouviu aquilo. Um sofá bege, simples, que ela mesma tinha ajudado a escolher anos atrás, quando ainda acreditava que aquela casa também era um pouco dela. Sentiu o corpo endurecer. As pernas tremeram primeiro. Depois o estômago revirou. O coração começou a bater tão forte que parecia querer escapar pelo peito. Ela se levantou. Não se levantou rápido. Não se levantou com raiva explosiva. Levantou-se devagar, sentindo o peso de todos os olhos sobre ela. Olhos que julgavam. Olhos que condenavam. Olhos que esperavam lágrimas, desculpas, humilhação. Ela sentiu o chão frio sob os pés. Sentiu a própria respiração irregular. Sentiu o tempo desacelerar. A sogra dele estava sentada na poltrona mais confortável da sala, com a postura ereta, a mão apoiada no peito, como se estivesse diante de uma grande ofensa. O rosto era um teatro perfeito de indignação. Olhos arregalados, boca entreaberta, o ar de quem não acreditava no que estava acontecendo, mas no fundo saboreava cada segundo. A esposa dele estava ao lado do filho. Chorava. Ou fingia chorar. As lágrimas escorriam na medida certa, sem borrar a maquiagem, sem comprometer a imagem. Uma mão segurava o braço dele, a outra enxugava o rosto com delicadeza. Parecia frágil. Parecia ferida. Parecia tudo aquilo que ela não era. E o filho? O filho estava de pé, com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Não era o menino que ela criou. Não era o adolescente que abraçava a mãe quando tinha medo do futuro. Não era o jovem que prometia nunca abandoná-la. Era um homem estranho, tomado por uma raiva que não parecia própria. Ele repetiu, com a voz ainda mais alta, como se quisesse deixar claro que falava sério. Mãe, eu não vou repetir. Peça desculpas agora. Ela olhou para ele. E naquele instante, tudo fez sentido. Não foi o grito que mais doeu. Não foi a acusação. Não foi o ultimato. Foi a certeza que se instalou no peito dela como um peso morto. O filho já tinha escolhido. A decisão não estava sendo tomada naquele momento. Já tinha sido tomada muito antes. Ela desviou o olhar dele por um segundo e foi então que viu. O sorriso. Não foi um sorriso aberto. Não foi descarado. Foi rápido. Pequeno. Um movimento quase imperceptível no canto da boca da esposa dele. Um sorriso de quem reconhece a própria vitória. Um sorriso de quem vê o plano funcionando exatamente como imaginou. Aquilo foi o golpe final. Ela voltou os olhos para aquela mulher. Olhou fundo. Olhou com atenção. Como quem finalmente enxerga algo que sempre esteve ali, mas se recusava a ver. Os olhos da esposa não tremiam. Não havia culpa. Não havia medo. Havia cálculo. Naquele segundo, algo se quebrou para sempre. Ela não sentiu vontade de gritar. Não sentiu vontade de se defender. Não sentiu vontade de implorar. Sentiu uma coisa muito pior. Sentiu que tinha perdido o filho. Não perdido como quem perde alguém para a morte. Perdido como quem perde alguém para a escolha errada. Ali, naquela sala, diante de todos, ela entendeu que o vínculo tinha sido rompido. Não por ela, mas por ele. Antes de continuar, ela precisa te perguntar uma coisa. Se fosse você, se fosse o seu filho, o que você faria nesse momento? Você pediria desculpas por algo que não fez ou sairia em silêncio? Escreve nos comentários agora. E se essa história já te prende, se inscreve no Afonso Story. Porque isso aqui não é só uma história. É um alerta. Ela respirou fundo. Sentiu o ar entrar com dificuldade nos pulmões. Sentiu o corpo inteiro vibrar de tensão. Mas se manteve firme. Não abaixou a cabeça. Não pediu tempo. Não pediu compreensão. Ela deu um passo à frente. A sogra dele se mexeu na poltrona,
ajeitando o colar no pescoço, como quem se prepara para ouvir um pedido de desculpas público. A esposa apertou ainda mais o braço do marido, como se fosse a vítima prestes a desmaiar. O filho esperava. Esperava lágrimas. Esperava desculpas. Esperava submissão. Ela não deu nada disso. Ela disse apenas 3 palavras. 3 palavras ditas devagar, claras, sem tremor, sem pressa. Eu sei tudo. O silêncio caiu pesado sobre a sala. O sorriso da esposa congelou. Literalmente congelou. Os olhos dela se arregalaram por uma fração de segundo antes de recuperar a postura de vítima. Foi rápido, mas foi real. Ela sabia. Aquela mulher sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. O filho franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, mas a voz já não tinha a mesma força. Ela não respondeu. Não precisava. Ela virou as costas. E esse foi o momento em que ninguém esperava. Ela caminhou em direção à porta sem pressa. Cada passo era firme. Cada movimento carregava uma decisão que vinha sendo amadurecida em silêncio há muito tempo. O coração estava em pedaços, mas a dignidade ainda estava intacta. O filho não a seguiu. Ninguém a seguiu. Quando ela abriu a porta, o ar do corredor pareceu mais frio, mais real, mais honesto do que tudo o que tinha ficado para trás. Ela saiu sem bater a porta. Não precisava de drama. O estrago já estava feito. Quando a porta se fechou atrás dela, o mundo pareceu encolher. Ela ficou parada por alguns segundos no corredor, sentindo as pernas falharem. Segurou na parede para não cair. A dor veio como uma onda forte, mas ela se manteve de pé. Porque cair ali seria admitir derrota. E ela não tinha perdido. Ainda não. Se você está sentindo esse aperto no peito agora, não sai. Se inscreve no Afonso Story. Porque muita gente desiste quando a dor começa. Mas quem fica até o fim entende porque algumas mulheres não quebram. Elas se transformam. Ela desceu as escadas sem olhar para trás. Um degrau de cada vez. O barulho dos passos ecoava como um martelo batendo dentro da cabeça. Cada degrau parecia arrancar um pedaço da história que ela construiu. Quando chegou à rua, respirou fundo. O céu estava cinza. O dia seguia normal. Pessoas passavam apressadas, alheias ao fato de que, naquele instante, uma mãe tinha sido expulsa da vida do próprio filho. Ela caminhou sem rumo por alguns minutos. O corpo seguia no automático. A mente repetia a cena sem parar. O grito. O sorriso. As 3 palavras. A porta se fechando. Ela sentou-se num banco frio, sentindo finalmente as lágrimas escorrerem. Não chorou alto. Não fez escândalo. Chorou em silêncio, como quem aprende cedo que ninguém vem salvar. Não era só a acusação que doía. Era a escolha. Ele tinha escolhido acreditar em uma mentira. Tinha escolhido proteger outra mulher. Tinha escolhido expulsá-la da própria história. Ela levou a mão ao peito. E foi ali, naquele banco, sozinha, que ela soube. Aquele não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. 2 semanas depois, ele bateria na porta dela desesperado. Mas isso ainda estava por vir. Se você quer entender como tudo virou do avesso, como a verdade veio à tona e por que aquele grito custou muito mais do que ele imaginava, se inscreve agora no Afonso Story. Porque essa história só está começando. Ela desceu as escadas como se cada degrau fosse um julgamento. O corpo ia na frente e a alma vinha atrás, arrastando. A mão dela tocava o corrimão gelado, não por apoio, mas para lembrar a si mesma que ainda estava de pé. Lá em cima, atrás daquela porta fechada, a casa continuava existindo, as vozes continuavam existindo, os pratos na mesa continuavam existindo. Mas ela não. Para eles, ela tinha virado um problema que precisava ser removido. Um incômodo que atrapalhava a nova vida perfeita que construíram. Quando chegou na rua, o ar parecia pesado. A cidade estava normal, e isso a irritou de um jeito difícil de explicar. Porque o mundo não tinha parado para respeitar a dor dela. As pessoas passavam apressadas, rindo ao telefone, segurando sacolas, falando de coisas pequenas. E ela queria gritar com cada uma delas.
Queria segurar uma pessoa pelo braço e dizer que uma mãe tinha acabado de ser expulsa da vida do próprio filho, que uma mãe tinha sido tratada como ladra, que um filho tinha escolhido a mentira sem sequer dar a chance da verdade respirar. Ela caminhou sem direção, olhando para o chão, tentando organizar as imagens que se repetiam dentro da cabeça. O grito dele. O rosto dele. A postura dele. A mão da esposa agarrada no braço dele como quem segura um troféu. E aquele sorriso pequeno, venenoso, que ninguém mais viu. Ela lembrava do sorriso como se fosse uma lâmina brilhando no escuro. Ela tinha dito 3 palavras e tinha ido embora, mas por dentro, tudo tinha desabado. A dignidade tinha segurado o corpo. Só isso. A dignidade foi a corda que impediu que ela se jogasse no chão daquela sala e implorasse para ser ouvida. Porque implorar para quem já decidiu te condenar é uma forma de morrer em público. Ela atravessou uma rua sem perceber o sinal. Um carro buzinou. O motorista gritou alguma coisa. Ela nem reagiu. O mundo poderia gritar o quanto quisesse. Nada seria pior do que ouvir o próprio filho gritar com ela daquele jeito. Ela parou num ponto de ônibus e sentou. O banco era duro. A madeira tinha farpas. O vento frio batia no rosto, mas ela nem sentia. A garganta queimava por dentro e o peito doía como se tivesse um peso em cima. A respiração vinha curta, como se o ar fosse pequeno demais para caber nela. As lágrimas começaram a cair sem autorização. Ela não chorava por causa da esposa dele. Ela não chorava por causa da sogra dele. Ela chorava por causa dele. Chorava porque se lembrava da voz dele quando era criança, pedindo água de madrugada, chamando por ela quando tinha pesadelo, pedindo colo quando o mundo parecia grande demais. E agora a mesma voz tinha dito para ela sair. Sair como se fosse uma estranha. Sair como se fosse uma vergonha. Isso não era só ingratidão. Era crueldade. E a crueldade não tinha sido feita apenas pela esposa. Tinha sido feita por ele. Ela limpou o rosto com a manga, não por vergonha de chorar, mas por raiva de estar chorando. Porque a dor ainda era prova de que ela amava. E naquele momento, amar parecia quase um erro. Ela se levantou de novo. Subiu no ônibus quando chegou, pagou a passagem no automático, sentou perto da janela e ficou olhando a cidade passar. As luzes, as lojas, as pessoas. Tudo parecia distante, como se ela estivesse fora do mundo. O ônibus sacudia, e cada sacolejo fazia a cena da sala voltar. Ela se viu de pé de novo. Se viu sendo olhada. Se viu sendo cercada. Se viu sendo acusada sem prova de verdade, apenas com uma prova plantada dentro de uma bolsa. Ela se viu tentando falar e não sendo escutada. E ela se viu, pior de tudo, esperando que o filho dissesse uma frase simples. Uma frase só. Mãe, eu acredito em você. Ele não disse. O silêncio dele foi mais alto do que o grito. Ela desceu do ônibus perto de casa e caminhou até a própria porta com passos curtos. As pernas estavam fracas, mas a raiva começava a crescer por baixo da tristeza. Era uma raiva quente, lenta, inteligente. Uma raiva que não explode. Uma raiva que promete. Ela entrou, trancou a porta, encostou as costas nela e ficou ali parada, respirando com dificuldade. A casa era pequena. Um lugar simples. Tinha cheiro de café velho e sabão. Tinha os sons da vizinhança atravessando a parede. E ainda assim, naquele momento, era o único lugar no mundo que não a julgava. Ela caminhou até o quarto e sentou na beira da cama. Olhou para as próprias mãos. Mãos que tinham trabalhado a vida inteira. Mãos que tinham segurado aquele filho quando ele era pequeno. Mãos que tinham pagado o que ele precisava. Mãos que tinham renunciado a coisas que ninguém viu. Ela passou o dedo pelas marcas do tempo e sentiu um pensamento nascer. Ela tinha feito tudo certo. E mesmo assim estava sendo tratada como culpada. Isso acendeu uma indignação que não cabia mais no peito. O telefone ficou em cima da mesa. Ela olhou para ele como quem olha para uma arma. Aquele aparelho podia tocar. Podia aparecer o nome dele. Podia aparecer uma mensagem. Podia aparecer qualquer coisa. Mas ela sabia que não viria nada. Não naquela noite. Não enquanto a esposa dele estivesse satisfeita. Não enquanto a sogra dele estivesse assistindo de camarote.
O silêncio ia ser o castigo dela. Mas ela não tinha sido feita para aceitar castigo. Ela se levantou e foi até a cozinha. Abriu o armário. Pegou um copo. Encheu de água. A água tremia dentro do copo porque a mão dela tremia. Ela bebeu devagar, tentando acalmar o corpo. Não funcionou. A garganta continuava fechada. Ela voltou para o quarto e se sentou outra vez. A noite caiu. A luz do poste entrava pela cortina. Ela ficou olhando para o teto como se esperasse uma resposta escrita lá em cima. A resposta não veio. Veio outra coisa. Veio a lembrança de quando tudo começou a mudar. Não tinha sido naquele dia. Não tinha sido naquela sala. Aquele dia só foi a colheita. O plantio tinha sido feito aos poucos, com paciência, com pequenas humilhações, com afastamentos disfarçados de rotina. Ela se lembrou do primeiro comentário que a esposa dele fez, anos atrás, num domingo qualquer. Foi uma frase simples, dita com doçura falsa. A senhora podia avisar antes de vir, né, para a gente se organizar. Organizar o quê? Organizar a presença da mãe dele como se fosse visita inconveniente. Depois veio o segundo comentário, ainda mais pequeno, ainda mais sorridente. Nossa, esse seu perfume é forte, né? Dá dor de cabeça. Depois veio outro. Será que a senhora não quer modernizar o cabelo? Assim fica mais jovem. E ela, boba, engoliu cada coisa como quem engole espinho e finge que era comida. Engoliu porque queria paz. Engoliu porque não queria perder o filho. Engoliu porque acreditava que ser mãe era suportar. Só que suportar demais vira convite para abuso. E o abuso, quando encontra silêncio, cresce. Ela se lembrou de um domingo em que levou um bolo que ele amava. Um bolo simples, feito com carinho, com a receita que ele pedia desde menino. A esposa dele olhou o bolo e sorriu. Que fofo! Sogra! Mas hoje a gente encomendou sobremesa de uma confeitaria. Esse aqui talvez fique meio pesado depois do almoço. Pesado. Carinho virou pesado. Presença virou pesada. Mãe virou pesada. Ela se lembrou do jeito como o filho começou a mudar sem perceber. Ele começou a dizer menos. Começou a olhar para o telefone quando ela falava. Começou a encerrar ligações rápido. Começou a responder com frases curtas, como se tivesse pressa de sair da conversa com a própria mãe. E ela, mais uma vez, engoliu. Porque ela achava que era fase. Achava que era trabalho. Achava que ele só estava cansado. Não era. Ele estava sendo treinado. Treinado para achar normal o afastamento. Treinado para achar normal o desprezo. Treinado para achar normal o silêncio. Ela sentiu raiva de si mesma. Não por ter amado, mas por ter tolerado. Naquela noite, o telefone tocou uma vez. Ela se assustou. O coração pulou. As mãos foram rápido até o aparelho. Não era ele. Era número desconhecido. Ela não atendeu. Não queria falar com ninguém. Não queria ouvir frases prontas. Não queria ouvir que tudo vai passar. Não queria ouvir que família é assim mesmo. Família não é assim mesmo. Isso é desculpa para covardia. Ela colocou o telefone de lado e fechou os olhos. A imagem do grito dele voltou. A ordem dele voltou. A frase dele voltou. Peça desculpas ou saia. Ela repetiu isso dentro da cabeça e a raiva voltou com força. Como ele teve coragem. Como ele teve coragem de mandar a própria mãe sair. Como ele teve coragem de exigir desculpas para agradar a sogra. Como ele teve coragem de esquecer tudo o que ela fez. Ela sentiu uma vontade absurda de voltar naquela casa, bater na porta, entrar e colocar todo mundo no lugar. Dizer tudo o que sabia. Gritar. Jogar verdades na cara. Exigir respeito. Mas ela não ia fazer isso. Não porque era fraca. Porque ela sabia que gritar naquele momento seria entregar o controle para quem queria ver ela descomposta. A esposa dele queria caos. Queria escândalo. Queria que ela parecesse desequilibrada. Ela não daria esse presente. A vingança mais dura é a que não faz barulho. Se você está sentindo esse fogo crescer com ela, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem a seguir não é só dor.
É virada. E quem não acompanha desde o começo perde as pistas, perde os sinais, perde o momento em que tudo começa a mudar. Ela ficou sentada por muito tempo. A madrugada avançou. O corpo cansou, mas a mente não desligava. Ela se levantou, foi até o armário e puxou uma caixa de documentos antigos. Era uma caixa simples, de papelão, com cantos amassados. Dentro tinha provas de vida, contas pagas, recibos, papéis com datas, pastas com nomes. Ela não abriu tudo naquela hora. Apenas segurou a caixa no colo e sentiu o peso. Não era só papel. Era a história dela. Era o que ninguém via. Era o que o filho tinha esquecido. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram só tristeza. Eram raiva com gosto de justiça. Ela colocou a caixa sobre a mesa e ficou olhando para ela como quem olha para uma porta que ainda não abriu. A raiva dela era grande, mas não era cega. Era uma raiva que queria prova. Queria consequência. Queria que a verdade saísse do esconderijo onde foi empurrada. Ela respirou fundo e falou em voz baixa, como se estivesse conversando com a própria vida. Chega! Chega de engolir. Chega de mendigar carinho. Chega de aceitar migalha em troca de anos de sacrifício. Ela sabia que a solidão ia doer. Sabia que o silêncio ia doer. Sabia que, por algum tempo, ela ia sentir como se tivesse perdido o chão. Mas ela também sabia uma coisa. Quem construiu uma vida com as próprias mãos consegue construir de novo, mesmo que seja em cima de ruínas. E naquele instante, na quietude daquela casa pequena, nasceu uma decisão. Ela não sabia ainda qual caminho seguiria. Não sabia ainda como provar. Não sabia ainda como derrubar uma mentira que tinha plateia e maquiagem. Mas ela sabia que não ia terminar ali. Se você quer ver como a verdade começa a aparecer, se inscreve no Afonso Story. Porque quando o jogo vira, vira de um jeito que ninguém espera. E você vai querer estar aqui para ouvir cada detalhe. Ela apagou a luz e deitou, mas não dormiu. Ficou olhando para o escuro, sentindo o coração bater forte, como se o corpo inteiro estivesse se preparando para algo. E estava. Porque a partir daquela noite, ela não seria mais a mulher que aceitava ser humilhada. A partir daquela noite, ela seria a mulher que cobra. E o primeiro passo de quem cobra é simples. Ela para de pedir permissão para existir. E é aí que o inferno começa a tremer. Ela passou a noite inteira acordada. Não porque o corpo não quisesse descansar, mas porque a mente se recusava a silenciar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Não o rosto de agora, duro e distante, mas o rosto de quando era pequeno. O rosto sujo de terra depois de brincar na rua. O rosto assustado quando acordava de um pesadelo. O rosto cansado quando adormecia no colo dela enquanto ela costurava, cozinhava, limpava, fazia tudo ao mesmo tempo. Ela se levantou antes do sol nascer. O relógio marcava 5 da manhã quando colocou os pés no chão frio. O corpo doía, mas a dor física já não tinha importância. Existiam dores maiores agora. Dores que não se tratam com remédio. Dores que se arrastam pela memória. Ela foi até a cozinha, preparou café forte e sentou-se à mesa pequena. Ficou olhando para a fumaça subir, pensando em quantas vezes começou dias assim. Quantas madrugadas acordou nesse mesmo horário para garantir que ele tivesse o que comer, o que vestir, o que sonhar. Ela não nasceu mãe solo. Foi empurrada para isso. O pai dele morreu cedo. Muito cedo. Um acidente bobo, disseram. Um descuido, disseram. Como se a morte tivesse protocolo. Como se alguém estivesse preparado para criar um filho sozinha da noite para o dia. Ela não estava. Mas não teve escolha. No dia do enterro, ela segurava a mão do filho enquanto ouvia frases vazias. Você é forte. Deus sabe o que faz. Vai dar tudo certo. Nenhuma daquelas pessoas voltou no mês seguinte para pagar conta, para comprar comida, para perguntar se ela tinha dormido. Ela teve que virar forte porque não tinha alternativa. Trabalhou no que apareceu. Limpou casa. Cuidou de criança alheia. Vendeu comida. Pegou serviço que ninguém queria. Voltava para casa com o corpo quebrado e ainda assim ajudava o filho com dever de escola. Fazia comida simples, lavava roupa à mão, inventava alegria quando por dentro só tinha cansaço.
Ela não reclamava. Não porque não doía, mas porque sabia que reclamar não enchia panela. O filho cresceu vendo a mãe lutar. Cresceu vendo a mãe dizer não para si mesma para poder dizer sim para ele. Cresceu vendo a mãe usar roupa velha para comprar material escolar novo. Cresceu vendo a mãe pular refeição para ele comer melhor. Ela nunca contou isso como sacrifício. Para ela, era amor. Mas amor não deveria ser esquecido tão facilmente. Ela se lembrava das noites em que ele dormia com febre e ela ficava sentada ao lado da cama, molhando o pano, rezando em silêncio para que amanhecesse melhor. Lembrava do medo de perder o filho também. Porque perder o marido já tinha sido um golpe duro demais. Ela sobreviveu. E fez o filho sobreviver também. Quando ele começou a trabalhar, ela respirou aliviada. Achou que a parte mais difícil tinha passado. Achou que agora poderia descansar um pouco. Achou que finalmente alguém cuidaria dela. Mas não foi isso que aconteceu. Ela se lembrou do dia em que ele apresentou a esposa. Ela sorriu. Recebeu de braços abertos. Fez comida especial. Tratou como filha. Porque ela acreditava em família. Acreditava que o amor só cresce quando se divide. Ela estava errada. Muito errada. Ela se levantou da mesa e caminhou pela casa. Tudo era simples. Tudo era pequeno. Mas cada objeto tinha história. Cada móvel tinha sido comprado com esforço. Nada ali tinha sido fácil. E ainda assim, naquela casa simples, ela nunca mandou ninguém pedir desculpas para alguém para poder ficar. Nunca humilhou ninguém para manter controle. Nunca exigiu submissão. Ela ensinou o filho a respeitar. Ou pelo menos achou que tinha ensinado. O telefone estava silencioso havia dias. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum sinal de arrependimento. Nenhum sinal de dúvida. O silêncio dele doía mais do que o grito. Ela sentiu raiva. Raiva de ter sido boa demais. Raiva de ter sido compreensiva demais. Raiva de ter confundido amor com tolerância. Ela pensou em quantas vezes defendeu o filho de críticas. Quantas vezes passou pano para atitudes erradas. Quantas vezes explicou o inexplicável para que ninguém pensasse mal dele. E agora, quando ela precisava de defesa, ele escolheu acusar. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Se você está ouvindo isso agora e reconhece esse padrão, fica aqui. Se inscreve no Afonso Story. Porque essa história não é só sobre ela. É sobre muita gente que ama demais e é esquecida quando deixa de ser conveniente. Ela voltou para a mesa e puxou a caixa de documentos mais para perto. Abriu a tampa. O cheiro de papel antigo subiu. Ali estavam provas que ela nunca precisou mostrar para ninguém, porque nunca imaginou que precisaria se defender do próprio filho. Ali estavam comprovantes de tudo o que ela fez. Cursos pagos. Aluguel dividido. Contas quitadas quando ele não podia. Ajuda que nunca foi chamada de ajuda. Sempre foi chamada de obrigação. Ela passou os dedos por cima das pastas e sentiu uma mistura de orgulho e revolta. Orgulho por ter conseguido. Revolta por ter sido apagada. Ela pensou em quantas vezes ouviu que mãe tem que se sacrificar mesmo. Que mãe não cobra. Que mãe aguenta. Que mãe perdoa tudo. Mas ninguém diz o que acontece quando a mãe cansa. Ela estava cansada. Não cansada do corpo. Cansada da alma. Ela se levantou outra vez e foi até a janela. O dia começava. Pessoas saíam para trabalhar. Crianças iam para a escola. O mundo seguia. E ela sentia como se estivesse fora dele, observando de longe. Ela pensou no filho acordando naquela casa grande, naquela vida confortável, sem lembrar que tudo aquilo tinha sido construído em cima de renúncias que não eram dele. Pensou nele tomando café sem sentir o gosto. Pensou nele vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso a feriu. Mas também a acordou. Ela não queria vingança barulhenta. Não queria escândalo. Não queria gritar. Ela queria justiça silenciosa. Aquela que chega quando ninguém espera. Aquela que dói mais porque não pode ser ignorada. Ela sentou novamente e começou a organizar os papéis. Não por ódio imediato, mas por clareza. Cada documento colocado em ordem era como recuperar um pedaço da própria história que tinha sido apagada.
Ela não ia mais se esconder. Não ia mais se diminuir para caber na vida de quem não a respeitava. E se o filho quisesse distância, ela daria. Mas não sem deixar a verdade registrada. Se você sente que algo grande está sendo preparado agora, é porque está. Se inscreve no Afonso Story. Porque a virada não acontece de uma vez. Ela se constrói passo a passo. Ela se lembrou de uma frase que ouviu de uma vizinha anos atrás. Filho é para o mundo. A mãe cria, o mundo leva. Na época, achou exagero. Agora, entendia o peso daquelas palavras. Mas uma coisa o mundo não tinha levado dela: a dignidade. Ela podia ter perdido o filho naquele instante na sala. Mas não tinha perdido a própria voz. Não tinha perdido a própria história. Não tinha perdido a capacidade de agir. Ela fechou a caixa de documentos e encostou a mão em cima dela. Aquilo não era ameaça. Era preparo. E preparo é o que diferencia quem sofre de quem reage. Ela não sabia ainda como tudo iria terminar. Não sabia ainda quais verdades viriam à tona. Não sabia ainda quanto ia doer revisitar tudo. Mas sabia de uma coisa. Ela não ia mais aceitar ser tratada como descartável. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu de casa. Não para ir atrás dele. Não para implorar. Saiu para respirar, para organizar a cabeça, para lembrar que existia além daquela relação. Enquanto caminhava, sentiu algo diferente. A dor ainda estava ali, mas não era paralisante. Estava se transformando em algo mais firme. Algo mais sólido. Era determinação. Ela pensou no futuro e, pela primeira vez desde o grito, não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Sentiu vontade de ver até onde aquilo iria. Porque quando uma mulher que passou a vida inteira sustentando os outros resolve se sustentar, muita coisa muda. Se você chegou até aqui, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que começa como dor vai virar lição. E quem fica até o fim entende porque algumas histórias precisam ser contadas até o último detalhe. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e seguiu andando. O passado tinha doído. Mas o que vinha pela frente ia cobrar. Ela caminhou por ruas que conhecia de cor, mas tudo parecia diferente. Não era a cidade que tinha mudado. Era ela. O chão parecia mais duro, o barulho mais alto, as pessoas mais distantes. Cada passo ecoava como uma pergunta sem resposta. Em que momento o respeito começou a morrer? Em que dia exato o filho deixou de vê-la como mãe e passou a enxergá-la como obstáculo? Ela sabia que não foi de uma vez. Nunca é. O desrespeito não chega com anúncio. Ele se infiltra. Vem em tom baixo, em sorriso educado, em comentários sem intenção. Vem disfarçado de modernidade, de rotina, de cansaço. E quando a gente percebe, já está pisando em ovos dentro da própria história. Ela se lembrou da primeira vez em que sentiu algo estranho. Um almoço comum. Mesa posta. Conversa trivial. E aquela frase jogada como quem não quer nada. A senhora não acha melhor avisar antes de vir? Não foi dita com raiva. Foi dita com doçura falsa. E por isso doeu mais. Porque ela sorriu, pediu desculpa, prometeu avisar. Naquele dia, o respeito perdeu o primeiro pedaço. Depois veio o segundo. Um comentário sobre roupa. Talvez algo mais discreto para essas ocasiões. Ela assentiu. Foi para casa e guardou a blusa que gostava. Não porque concordava, mas porque queria evitar conflito. O respeito perdeu outro pedaço. Vieram os domingos cancelados. As visitas encurtadas. As ligações rápidas. As mensagens respondidas com atraso. Sempre havia uma justificativa. Trabalho. Cansaço. Compromisso. Ela acreditou em todas. Porque acreditar era mais fácil do que admitir que estava sendo afastada. Ela se lembrou do dia em que chegou mais cedo sem avisar. Levava um doce que o filho adorava. Um gesto simples. Tocou a campainha. Ninguém atendeu. Esperou. Nada. Olhou pela fresta da janela e viu os três sentados à mesa. O filho, a esposa e a sogra dela. Rindo. Conversando. Familiares. Ela ficou ali por segundos que pareceram horas.
Não tocou de novo. Foi embora. O respeito perdeu mais um pedaço, mas dessa vez levou um pedaço dela junto. Ela não disse nada. Não reclamou. Não confrontou. Guardou tudo em silêncio, como quem junta cacos no bolso. Achava que era maturidade. Achava que era amor. Não era. Era abandono consentido. Ela se lembrava das pequenas humilhações que vinham embrulhadas em preocupação. Esse perfume é forte. Esse cabelo envelhece. Esse jeito é antigo. Palavras ditas baixinho, quando o filho não estava por perto. Palavras que iam corroendo por dentro. E ela, mais uma vez, aceitava. Porque tinha medo de perder. Porque não queria parecer ciumenta. Porque ensinaram a ela que mãe tem que ceder. Ela começou a mudar hábitos. Comprou roupa que não gostava. Parou de levar comida feita em casa. Passou a comprar coisas prontas para não ser criticada. Gastou dinheiro que não tinha para se encaixar num lugar que nunca seria dela. O respeito continuava morrendo, e ela ajudava a cavar a cova sem perceber. Ela pensou no filho. Pensou em como ele começou a repetir frases que não eram dele. Você exagera. Você se magoa fácil. Ela não falou por mal. Ele dizia isso com naturalidade, como se estivesse defendendo a paz. Não estava. Estava escolhendo um lado. Estava aprendendo a normalizar o desrespeito. Ela lembrou de uma conversa num café. Tentou falar. Tentou explicar como se sentia. Ele suspirou, olhou o relógio, disse que estava ocupado. Disse que ela precisava entender a nova rotina. Disse que a esposa era sensível. Disse que ela precisava ser mais flexível. Flexível. Outra palavra bonita para pedir silêncio. Ela saiu daquele café sentindo-se menor. Sentiu vergonha de ter falado. Vergonha de ter pedido espaço. Vergonha de existir. O respeito perdeu mais um pedaço, e ninguém percebeu. Ela caminhou até uma praça e sentou num banco. Observou mães empurrando carrinhos, crianças correndo, idosos conversando. Pensou em como o respeito nasce simples. Nasce do olhar, do cuidado, do reconhecimento. E pensou em como ele morre do mesmo jeito. Em silêncio. Sem testemunhas. Ela percebeu que o problema não era a esposa. Não era a sogra. O problema era a permissão. Alguém só te desrespeita até onde você permite. E ela tinha permitido por muito tempo, acreditando que assim salvaria a relação. Não salvou. Apenas ensinou como pisar nela. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O peito apertou. A raiva subiu. Não uma raiva cega. Uma raiva lúcida. Aquela que mostra o caminho. Aquela que diz basta sem precisar gritar. Se você está reconhecendo esses sinais agora, fica aqui. Se inscreve no Afonso Story. Porque aprender a identificar o momento em que o respeito começa a morrer pode te salvar de uma dor que ainda dá tempo de evitar. Ela se levantou e continuou andando. Cada lembrança encaixava como peça de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. O isolamento não foi acaso. A humilhação não foi impulsiva. O ultimato não foi surpresa. Tudo vinha sendo preparado há muito tempo. E ela tinha ignorado os sinais por amor. Ela pensou na noite em que foi convidada a ficar sozinha cuidando da casa enquanto os outros saíam. Lembrou do pedido disfarçado de gentileza. A senhora não se importa, né? Importava. Sempre importou. Mas ela não disse. E aquele silêncio virou permissão para algo maior. Ela lembrou da ligação chorosa dias depois. Do objeto perdido. Da voz trêmula. Do pedido de ajuda. Ela acreditou. Porque ainda confiava. Porque ainda era mãe. E foi ali que o respeito já estava morto. Porque quando alguém te vê como ferramenta, não como pessoa, não existe mais respeito. Existe uso. Ela percebeu que o respeito morreu quando a palavra dela deixou de valer. Quando o benefício da dúvida foi negado. Quando a história dela foi apagada. Quando o passado foi reescrito para caber numa narrativa conveniente. Ela sentiu um nó na garganta. Pensou em quantas mulheres vivem isso e acham normal. Acham que é fase. Acham que é o preço do amor. Não é.
É o preço do silêncio. Ela decidiu que não ficaria mais em silêncio. Não para gritar. Não para fazer escândalo. Mas para agir. Ela voltou para casa com passos firmes. Abriu a porta, entrou, fechou. Sentou à mesa e espalhou os papéis. Não com desespero, mas com método. Cada documento era um tijolo da verdade. Cada data era um lembrete de quem ela foi. De quem ela é. Ela percebeu que o respeito não se implora. Se estabelece. E quando não é respeitada, a resposta não é mais amor. É limite. Ela pensou no filho. Pensou no quanto ele se afastou de si mesmo. Pensou no preço que ele pagaria por ter escolhido o caminho mais fácil. Não sentiu prazer nisso. Sentiu tristeza. Mas também sentiu responsabilidade. Porque às vezes amar é permitir que o outro enfrente as consequências. Se você chegou até aqui, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque entender quando o respeito começa a morrer é o que prepara o terreno para a virada. E a virada está próxima. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo novo no olhar. Não era dureza. Era clareza. Ela sabia agora. O respeito morreu quando ela tentou caber onde nunca houve espaço. Quando confundiu paciência com submissão. Quando deixou de exigir o mínimo. Mas também sabia outra coisa. O respeito pode renascer. Não onde morreu. Mas dentro de quem decide não aceitar menos do que merece. Ela recolheu os papéis, guardou tudo com cuidado e ficou ali sentada, em silêncio. Não um silêncio de medo. Um silêncio de preparo. Porque quando o respeito morre, algo precisa nascer no lugar. E o que estava nascendo dentro dela não aceitava mais ser apagado. O próximo passo já estava claro. E não havia mais volta. Ela não percebeu a armadilha quando o convite chegou. Chegou simples, educado demais para levantar suspeita. Uma mensagem curta, escrita com palavras gentis, daquelas que parecem querer apagar qualquer tensão anterior. Um convite para um almoço. Um convite para conversar com calma. Um convite que, à primeira vista, soava como um gesto de reconciliação. Ela leu a mensagem mais de uma vez. Sentiu o coração acelerar, não de alegria, mas de alerta. Algo dentro dela se mexeu, algo silencioso, quase imperceptível, dizendo que aquilo não era o que parecia. Mas ela empurrou o sentimento para longe. Ainda era mãe. Ainda queria acreditar. Ainda carregava aquela esperança tola de que o filho, no fundo, tivesse percebido o erro. Ela aceitou. Aceitou porque não queria viver com a dúvida de ter recusado uma chance. Aceitou porque queria olhar nos olhos dele de novo. Aceitou porque não imaginava que alguém seria capaz de descer tão baixo. Na manhã do almoço, ela acordou cedo. Escolheu a roupa com cuidado. Nada chamativo. Nada que pudesse virar comentário. Uma bolsa simples, a mesma de sempre. A bolsa onde carregava a vida inteira sem nunca imaginar que se tornaria prova contra ela. Enquanto se arrumava, sentiu um aperto estranho no peito. Não era nervosismo comum. Era uma sensação de estar entrando em território hostil sem armadura. Ainda assim, foi. Chegou no horário marcado. Pontual como sempre foi. A porta se abriu com um sorriso ensaiado. Um abraço rápido. Um beijo no rosto. Tudo parecia normal demais. A casa estava cheia. Ela percebeu isso assim que entrou. Não era um almoço íntimo. Não era uma conversa tranquila. Havia mais gente do que o necessário. Pessoas que não costumavam estar ali. Olhares curiosos. Presenças estratégicas. Ela sentiu o estômago afundar. Sentou-se à mesa sem dizer nada. O filho evitava encará-la diretamente. A esposa falava demais, como quem tenta preencher o ar com banalidades. A sogra dela observava em silêncio, com aquele olhar atento de quem espera o momento certo para agir. Ela tentou conversar. Tentou falar de coisas simples. Recebeu respostas curtas. Tudo parecia ensaiado, coreografado, como se cada um soubesse exatamente o papel que deveria cumprir. Foi então que o pedido veio. Um pedido feito com doçura falsa. Você pode deixar sua bolsa aqui no quarto, para não atrapalhar.
Ela hesitou por um segundo. Aquele mesmo aperto voltou. Mas entregou. Não queria parecer desconfiada. Não queria criar clima. Não queria parecer paranoica. Esse foi o erro. Ela não sabia que, naquele instante, a armadilha estava sendo fechada. O almoço seguiu com uma tensão que ninguém nomeava. Garfos batiam nos pratos. Conversas morriam no meio. Olhares se cruzavam. O filho estava quieto demais. A esposa, inquieta demais. A sogra, atenta demais. Quando a sobremesa foi servida, ela já sentia que algo estava errado. E então veio a encenação. A esposa se levantou com um suspiro profundo, como quem carrega um peso insuportável. Levou a mão ao peito. Disse que precisava falar uma coisa. A voz saiu trêmula. O teatro começou. Falou de um objeto que tinha desaparecido. Um objeto de valor emocional. Um objeto que pertencia à família. Um objeto que, segundo ela, tinha sumido misteriosamente. Enquanto falava, lançava olhares calculados para todos os lados. Criava o clima. Preparava o terreno. Plantava a ideia. Ela escutava em silêncio, sentindo o sangue gelar. Quando ouviu a palavra sumiu, algo dentro dela travou. A lembrança da bolsa deixada no quarto voltou com força. A intuição gritou tarde demais. A sugestão veio disfarçada de necessidade. Talvez seja melhor conferir as bolsas. Só para tirar a dúvida. Para todo mundo ficar em paz. A mesa ficou em silêncio. Ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O filho não disse nada. Esse silêncio foi o sinal. Ela concordou. Concordou porque não tinha nada a esconder. Confiava na própria honestidade. Confiava, ainda, que a verdade sempre aparece. A bolsa foi trazida. Colocada no centro da mesa como um objeto estranho, quase criminoso. As mãos da esposa tremiam enquanto abria o zíper, mas o olhar estava firme demais para alguém realmente nervosa. Ela assistiu sem conseguir respirar direito. Um por um, os itens foram retirados. Carteira, chaves, lenço, celular, tudo jogado sobre a mesa como evidência. E então, o objeto apareceu. O silêncio virou um buraco. Ela sentiu o mundo girar. O rosto da sogra se transformou numa máscara de choque ensaiado. O filho empalideceu. As outras pessoas trocaram olhares rápidos. A esposa levou a mão à boca, fingindo incredulidade. Eu não acredito. A frase ecoou como uma sentença. Ela tentou falar. Tentou explicar. Tentou dizer que aquilo não era possível. Que alguém tinha colocado ali. Que aquilo não fazia sentido. Mas ninguém escutava. A armadilha estava completa. O filho olhava para ela como se estivesse diante de alguém que não reconhecia. O olhar dele misturava confusão, decepção e algo pior. Vergonha. Ela sentiu o chão sumir. Não foi o objeto. Não foi a acusação. Foi o olhar dele. Ela tentou segurar a mão dele. Ele se afastou. Esse gesto doeu mais do que qualquer palavra. A sogra fez o discurso que estava esperando. Falou de valores. Falou de caráter. Falou de decepção. Cada palavra era uma facada lenta, calculada. A esposa chorava. Chorava bonito. Chorava sem borrar. Chorava com eficiência. E ela ali, no meio da mesa, era o monstro da história. Se você está ouvindo isso agora e sente revolta, não sai. Se inscreve no Afonso Story. Porque essa história não foi escrita para passar pano em injustiça. Foi escrita para mostrar como elas acontecem. Ela repetiu que não tinha feito aquilo. Repetiu com a voz quebrada. Repetiu com desespero. Repetiu esperando que alguém, pelo menos o filho, dissesse algo. Ele não disse. Foi nesse momento que ela entendeu que não era apenas uma armadilha para acusá-la. Era uma armadilha para isolá-la. Para quebrar o último vínculo que restava. E funcionou. O ultimato veio logo depois. Peça desculpas ou saia. Ela já sabia o que faria. Mas naquele instante, antes das 3 palavras, antes da saída, antes da porta se fechar, algo ficou gravado dentro dela.
Ela entendeu que aquela armadilha não tinha sido improvisada. Tinha sido pensada, planejada, alimentada com paciência. Cada comentário, cada afastamento, cada silêncio, tudo tinha levado até aquele momento. E o mais doloroso não era a maldade da esposa. Era a cumplicidade do filho. Ela sentiu uma dor tão profunda que quase não coube dentro do corpo. Uma dor que não grita. Uma dor que esmaga. Mas junto com a dor, algo começou a mudar. Ela percebeu que tinha sido ingênua, mas não era fraca. Percebeu que tinha sido silenciosa, mas não era cega. Percebeu que tinha sido enganada, mas não estava derrotada. A armadilha tinha fechado, mas ela ainda estava viva. Se você acha que essa foi a pior parte, fica. Se inscreve no Afonso Story. Porque quando alguém acredita que já venceu, costuma cometer o maior erro. Ela não reagiu ali. Não fez escândalo. Não gritou. Não implorou. Ela guardou tudo. Cada olhar. Cada palavra. Cada gesto. Porque a partir daquele momento, ela não era mais apenas uma mãe ferida. Era uma mulher que tinha visto a verdade nua. E a verdade, quando aparece, muda tudo. A armadilha tinha sido perfeita. Mas quem arma demais, esquece que toda armadilha deixa marcas. E ela estava começando a enxergá-las. Ela saiu daquele apartamento sem correr. Não bateu a porta. Não virou para trás. Não disse mais nada além daquelas 3 palavras que ainda ecoavam no ar como uma sentença. Cada passo em direção à escada parecia arrancar um pedaço dela, mas ela se recusou a cair ali. Não daria esse gosto. Não para eles. Desceu os degraus sentindo as pernas tremerem, não de fraqueza, mas de contenção. Era o corpo tentando gritar enquanto a mente segurava tudo à força. Quando chegou à rua, o barulho da cidade parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. Pessoas passavam, carros buzinavam, a vida seguia. Só a dela tinha parado. Entrou no ônibus sem saber direito qual linha era. Pagou a passagem com as mãos trêmulas. Sentou-se perto da janela e ficou olhando para fora sem ver nada. As imagens se repetiam na cabeça como um castigo. A bolsa aberta. O objeto sobre a mesa. O olhar do filho. O silêncio dele. Aquilo não era só uma lembrança. Era uma ferida aberta. As lágrimas vieram só depois. Vieram quietas, sem soluço, sem som. Desciam quentes, teimosas, como se tivessem esperado permissão. Ela não enxugou. Deixou cair. Não havia mais nada a preservar ali. Quando chegou em casa, fechou a porta e encostou as costas nela. Deslizou até sentar no chão. Ficou ali por um tempo que não saberia medir. Minutos. Horas. Talvez mais. O corpo cansado. A alma em frangalhos. Aquele silêncio do apartamento pequeno era diferente. Não era o silêncio da solidão comum. Era um silêncio pesado, denso, que parecia acusar, perguntar, exigir explicações. Mas não havia resposta para dar. Não havia lógica que justificasse o que tinha acontecido. Ela passou a noite em claro. Deitada na cama estreita, olhando para o teto, reviveu cada detalhe da própria vida. Cada escolha. Cada renúncia. Cada madrugada em que acordou cedo demais e dormiu tarde demais para garantir que o filho tivesse tudo. Tudo. Educação. Segurança. Futuro. E agora, era isso. Uma acusação. Uma expulsão. Um filho que escolheu não acreditar. A raiva veio depois. Veio como um fogo lento, rasteiro, que começou no peito e se espalhou. Não era a raiva explosiva. Era a raiva que queima por dentro, que não grita, mas corrói. Uma raiva que se mistura com humilhação e injustiça. Ela se sentiu usada. Usada por anos. Usada como escada. Enquanto o filho precisava, ela servia. Quando deixou de ser conveniente, virou problema. Virou incômodo. Virou ameaça. Esse pensamento doeu mais do que qualquer outra coisa. Ela passou os dias seguintes quase sem sair de casa. O telefone tocou algumas vezes. Ela não atendeu. Não queria ouvir vozes conhecidas. Não queria perguntas. Não queria pena.
O silêncio virou abrigo e prisão ao mesmo tempo. Mas o silêncio também é perigoso, porque é nele que os pensamentos crescem. Ela começou a juntar peças. Pequenas coisas que antes pareciam irrelevantes agora ganhavam forma. Comentários atravessados. Olhares de desprezo. Situações criadas para diminuí-la. Ausências justificadas. Convites cancelados. Nada tinha sido por acaso. Aquela mulher não tinha surgido do nada com aquela ideia. Aquilo tinha sido construído. Pacientemente. Com método. Com frieza. E o filho tinha sido moldado junto. Essa constatação foi como levar um soco no estômago. Ela percebeu que tinha perdido o filho muito antes daquele dia. Só não tinha percebido. O que aconteceu ali foi apenas a confirmação pública de algo que vinha sendo feito no silêncio. A noite da acusação não tinha sido o começo. Tinha sido o final. Essa percepção trouxe uma dor nova, diferente. Não era só tristeza. Era luto. Um luto estranho, porque ninguém tinha morrido, mas algo tinha acabado para sempre. Ela chorou por isso. Chorou pelo filho que acreditava conhecer. Pelo menino que prometeu cuidar dela. Pelo homem que jurou gratidão. Tudo isso tinha sido engolido por uma versão conveniente da realidade. No terceiro dia, algo mudou. Ela acordou com uma sensação diferente. A dor ainda estava lá, mas tinha algo a mais. Uma lucidez fria. Um cansaço profundo de ser injustiçada. Um limite alcançado. Levantou da cama devagar. Olhou em volta. A casa simples. O pouco que tinha. Tudo conquistado com esforço. Tudo honesto. E pensou, ninguém tira isso de mim. Ela foi até a gaveta onde guardava documentos antigos. Não sabia exatamente o que procurava. Só sabia que precisava tocar na própria história. Relembrar quem era antes de ser reduzida a uma acusação. Encontrou papéis antigos. Recibos. Contratos. Comprovantes. Guardados por hábito, não por desconfiança. Sempre teve o costume de guardar tudo. Por organização. Por cuidado. Sentou-se à mesa e começou a olhar um por um. Cada papel contava uma parte da história que ninguém mais parecia lembrar. Valores pagos. Datas. Assinaturas. Tudo ali. Tangível. Inquestionável. Ela percebeu algo importante naquele momento. A verdade estava com ela. Podia estar machucada, humilhada, abalada. Mas a verdade estava inteira, intacta, guardada em pastas simples dentro de uma gaveta. Essa percepção acendeu algo. Não era vingança ainda. Era dignidade. Se você está ouvindo isso agora e sente aquele nó no estômago, aquela sensação de injustiça compartilhada, se inscreve no Afonso Astori. Porque histórias assim não são contadas para confortar culpados, são para despertar quem foi silenciado. Ela começou a organizar os documentos em ordem cronológica. Um gesto simples, quase automático, mas que tinha um peso simbólico enorme. Era como se estivesse organizando a própria vida, reafirmando cada passo dado. Enquanto fazia isso, a raiva ganhava forma. Não mais caótica, mas direcionada. Não queria gritar. Não queria confrontar sem prova. Não queria implorar por reconhecimento. Ela queria justiça. E justiça, ela sabia, não se constrói com emoção solta. Se constrói com fatos. Pela primeira vez desde o ocorrido, ela sentiu que estava retomando algum controle. Pequeno. Frágil. Mas real. Não sabia ainda o que faria com aquilo. Não tinha plano. Não tinha certeza de nada. Mas sabia de uma coisa, não ficaria parada esperando que a verdade aparecesse sozinha. Porque a verdade não aparece para quem se cala para sempre. Ela passou aquela semana mergulhada nesse processo silencioso. Não contou para ninguém. Não pediu conselho. Não buscou consolo. Estava sozinha, mas não mais perdida. Enquanto isso, o silêncio do filho continuava. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de explicação. Esse silêncio doía, mas também confirmava tudo. Se ele estivesse em dúvida, teria procurado. Se estivesse dividido, teria perguntado. O silêncio era escolha.
Ela aceitou isso com um nó na garganta. Não ia mais esperar por ele. Decidiu que, dali em diante, cada passo seria dado por ela e para ela. Não para provar nada a ninguém, mas para não permitir que a história fosse escrita apenas pela versão deles. Ela não sabia ainda quanto aquilo custaria. Em dinheiro, em tempo, em energia. Mas sabia que já tinha pago caro demais ficando calada. Naquela noite, antes de dormir, ela se olhou no espelho por um longo tempo. O rosto cansado. As marcas do tempo. Os olhos vermelhos, mas atentos. E fez uma promessa silenciosa. Não iria mais aceitar ser tratada como descartável. Não iria mais engolir humilhação para manter laços que já tinham sido rompidos. Não iria mais se diminuir para caber na vida de quem só a usou enquanto foi conveniente. O silêncio que antes queimava agora começava a se transformar em força. Uma força amarga, dolorosa, mas firme. Ela ainda não sabia como tudo isso iria se desenrolar. Não sabia que consequências viriam. Não sabia que verdades estavam prestes a emergir. Mas uma coisa era certa. A mulher que saiu daquele apartamento naquele dia não era mais a mesma que entrou. E quem achou que tinha vencido cedo demais estava prestes a descobrir que subestimar alguém ferido é um erro caro. Muito caro. Ela não tomou a decisão de uma vez. Não foi um estalo heróico. Não foi um momento cinematográfico. Foi algo mais feio, mais humano, mais lento. A decisão foi se formando aos poucos, como uma rachadura que começa invisível e, quando se percebe, já atravessou a parede inteira. Nos primeiros dias depois da acusação, ela ainda acordava esperando o telefone tocar. Um pedido de desculpas. Uma dúvida. Qualquer coisa que mostrasse que o filho ainda existia ali, em algum lugar. Mas o telefone não tocava. E cada dia de silêncio era como um prego novo sendo cravado no caixão daquela relação. Ela começou a sentir algo que nunca tinha sentido em relação a ele. Cansaço. Não o cansaço físico de anos de trabalho, mas um cansaço emocional profundo, daquele que vem quando se percebe que se lutou sozinha por tempo demais. Um cansaço que não pede descanso, pede fim. Ela parou de justificar o injustificável dentro da própria cabeça. Parou de procurar onde tinha errado. Parou de tentar entender como ele tinha chegado àquele ponto. Porque entender não mudava o fato. O fato era simples e brutal. Ele acreditou nela. Ele escolheu. E escolhas têm consequências, mesmo quando doem. Naquela semana, ela saiu de casa pela primeira vez com um propósito claro. Não foi para visitar ninguém. Não foi para desabafar. Foi para caminhar. Caminhar sem rumo, sentindo o chão sob os pés, sentindo o corpo existir fora da dor. Enquanto andava pelas ruas conhecidas, observava as pessoas. Mães empurrando carrinhos. Filhos andando ao lado. Famílias conversando sobre banalidades. Aquilo não despertava inveja. Despertava uma estranha sensação de distância. Como se estivesse observando uma vida que não era mais a dela. Ela pensou no quanto tinha moldado a própria existência em torno de uma única pessoa. No quanto tinha deixado sonhos para depois. No quanto tinha adiado a própria vida acreditando que, no fim, tudo faria sentido. E ali, caminhando sozinha, começou a aceitar uma verdade dura. Nada garante retorno. Amor não é investimento seguro. Sacrifício não vem com recibo emocional. Gratidão não é automática. Essa aceitação doeu, mas libertou. Na volta para casa, passou em frente a um prédio antigo onde funcionava um pequeno escritório. Uma placa discreta indicava serviços jurídicos. Ela não tinha planejado entrar. Não tinha certeza se precisava daquilo. Mas algo a empurrou. Entrou. O ambiente era simples. Cadeiras gastas. Um cheiro de papel velho. Nada imponente. Nada intimidador. E talvez por isso mesmo ela tenha conseguido falar. Falou sem drama. Sem exagero. Contou os fatos. A doação. A acusação. A expulsão. O silêncio. Cada palavra saía com uma firmeza que ela mesma não reconhecia. Enquanto falava, percebeu algo curioso. Não estava mais implorando por justiça. Estava perguntando sobre direitos. Isso era novo.
Ouvir que existiam caminhos possíveis não trouxe alívio imediato. Trouxe responsabilidade. Porque a partir daquele momento, não poderia mais fingir que nada tinha acontecido. Não poderia mais voltar atrás sem se trair. Ela saiu dali com a cabeça pesada. Não queria destruir o filho. Nunca quis. Mas também não podia continuar se destruindo para poupá-lo das consequências das próprias escolhas. Essa foi a virada. Ela entendeu que impor limites não é vingança. É sobrevivência. Nos dias seguintes, mergulhou em pensamentos difíceis. Pensou no que significaria seguir adiante com aquela decisão. Pensou nas possíveis reações. Na raiva dele. No choque. No julgamento alheio. Pensou também na própria culpa. Porque nenhuma mãe escapa dela. Mas, pela primeira vez, a culpa não venceu. Ela se lembrou de cada madrugada sem dormir. De cada conta paga com aperto no peito. De cada vez que engoliu humilhações em nome da paz. E percebeu que já tinha cedido demais. A decisão começou a se solidificar. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade. Era sobre deixar claro que ela não era descartável. Que não podia ser acusada, humilhada e apagada sem consequência nenhuma. Que amor não autoriza abuso. Se você está ouvindo essa história e sente aquela mistura de dor e identificação, fica aqui. Se inscreve no Afonso Story. Porque muita gente só percebe que precisa impor limites quando já está no fundo do poço, e histórias assim ajudam a subir. Ela começou a agir em silêncio. Organizou papéis. Releu documentos. Fez anotações. Tudo sem pressa, mas com firmeza. Cada gesto era uma afirmação silenciosa de que não voltaria atrás. Em nenhum momento tentou contato. Não ligou. Não mandou mensagem. Não buscou explicação. E isso foi mais difícil do que qualquer confronto, porque o impulso de procurar o filho ainda existia. Mas ela resistiu. Precisava ver até onde ele iria sem ela. E a resposta veio no silêncio contínuo. Esse silêncio confirmou tudo. Ela percebeu que, se não tivesse tomado aquela decisão, teria passado o resto da vida tentando reconquistar um lugar que já tinha sido ocupado por outra narrativa. Um lugar onde ela só cabia enquanto fosse conveniente. E isso ela não aceitaria mais. Numa noite, sentada à mesa pequena da cozinha, ela falou em voz alta consigo mesma. Não foi uma oração. Não foi um desabafo. Foi uma declaração. Chega! Chega de se explicar para quem não quer ouvir. Chega de se justificar para quem já decidiu. Chega de pedir migalhas de respeito. Ela sabia que a decisão traria consequências duras. Sabia que poderia perder o filho por um tempo. Talvez por muito tempo. Talvez para sempre. Mas também sabia que continuar daquele jeito significava perder a si mesma. E isso era inaceitável. A decisão estava tomada. Ela seguiria adiante. Não por ódio. Não por vingança. Mas por amor próprio. Naquela mesma semana, algo começou a se mover do outro lado. Ela não sabia ainda. Não imaginava. Mas a decisão dela tinha colocado engrenagens em movimento. Engrenagens que ninguém conseguiria mais parar. Porque quando alguém que sempre cede para de ceder, o mundo ao redor entra em colapso. Ela ainda não sabia que verdades escondidas estavam prestes a emergir. Que mentiras bem construídas começariam a rachar. Que quem se apoiou no silêncio dela começaria a sentir o peso das próprias escolhas. Mas sentia, no fundo, que algo estava para mudar. A dor ainda existia. A saudade ainda existia. O amor pelo filho ainda existia. Nada disso desapareceu. O que desapareceu foi a submissão. E isso muda tudo. Ela dormiu naquela noite com uma calma estranha. Não era paz. Era determinação. Uma calma dura, fria, que vem quando se aceita que nem toda história termina como se sonhou, mas ainda assim precisa ser encerrada com dignidade. O capítulo seguinte da vida dela não seria escrito com lágrimas. Seria escrito com consequências. E quem achou que aquela mulher ferida não teria forças para sustentar a própria decisão estava prestes a aprender uma lição amarga. Muito amarga. Ela achou que, depois da decisão, viria o alívio. Mas não veio. O que veio foi uma espera pesada,
daquelas que não fazem barulho, mas ocupam cada canto do corpo. Uma espera que não tem data, não tem aviso, não tem garantia de recompensa. Apenas existe. E cobra. Os dias começaram a passar com uma lentidão cruel. Cada manhã parecia igual à anterior, mas por dentro algo mudava. Não era mais a dor aguda do começo. Era algo mais denso, mais profundo. Uma mistura de vigilância e preparação. Como se ela soubesse, sem saber como, que algo estava prestes a acontecer. Ela seguia a rotina. Acordava cedo. Fazia café. Organizava a casa simples. Costurava quando o corpo permitia. Saía para resolver pequenas coisas. Pagava contas. Vivia. Mas por dentro, estava atenta. Não esperava mais contato do filho. Não aguardava pedido de desculpas. Não sonhava com reconciliação repentina. A decisão tinha cortado essa expectativa. Agora, o que ela esperava era verdade. Mesmo que viesse feia. Mesmo que doesse mais. E a verdade nunca fica enterrada para sempre. Ela começou a perceber sinais pequenos, quase invisíveis para quem não estivesse atento. Uma mensagem curta de um conhecido em comum, perguntando se estava tudo bem. Um comentário atravessado de uma vizinha, que tinha ouvido algo, mas não sabia exatamente o que. Um silêncio estranho de pessoas que antes falavam demais. Ela não perguntava nada. Aprendeu que quem pergunta recebe versões. Quem observa recebe pistas. E as pistas começaram a se acumular. Ela soube, por acaso, que o clima na casa do filho tinha mudado. Não soube detalhes. Não soube o motivo. Apenas percebeu que algo tinha saído do controle. Aquela sensação de perfeição forçada estava ruindo. Isso não trouxe satisfação. Trouxe confirmação. Porque a verdade sempre cobra o preço de quem a esconde. Ela se lembrou das palavras ditas no dia da acusação. Dos olhares. Do teatro. Tudo tinha sido feito com excesso de confiança. E excesso de confiança costuma ser o erro fatal de quem mente bem. Enquanto isso, ela continuava em silêncio. Um silêncio estratégico agora. Não se defendia. Não se explicava. Não tentava convencer ninguém. Porque entendeu algo essencial. Quem acredita em mentira sem prova não merece verdade gritada. A verdade não precisa gritar. Ela espera. Numa tarde cinzenta, enquanto organizava mais alguns papéis antigos, encontrou algo que não lembrava de ter guardado. Um detalhe pequeno, aparentemente irrelevante, mas que fez o estômago revirar. Uma anotação antiga. Um recibo. Uma informação que, sozinha, não dizia muito, mas conectada a tudo o que tinha acontecido, ganhava peso. Ela não sorriu. Não comemorou. Sentiu um frio estranho. Porque ali percebeu que a mentira não tinha sido improvisada. Tinha sido construída com cuidado, com tempo, com intenção. E quando alguém chega a esse ponto, não para por ali. Isso a deixou alerta. Muito alerta. Se você está ouvindo até aqui, não saia agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque quando a verdade começa a aparecer, muita gente se arrepende de não ter prestado atenção desde o começo. Os dias seguintes trouxeram mais sinais. Ela soube que o filho estava diferente no trabalho. Mais irritado. Mais disperso. Que chegava tarde. Que discutia em casa. Que havia tensão constante. Nada disso vinha direto para ela. Tudo chegava torto, fragmentado, por terceiros. E ainda assim, era suficiente para entender que o castelo estava rachando. Ela não se sentia vingada. Sentia-se triste. Porque, no fundo, tudo aquilo era consequência de escolhas erradas feitas por alguém que ela amava. Mesmo magoada, mesmo ferida, esse amor não tinha evaporado. Ele só tinha mudado de forma. Agora era um amor distante. Cauteloso. Machucado. Em algumas noites, ela ainda chorava. Não como antes. Não descontroladamente. Chorava de cansaço. De frustração acumulada. De tudo que poderia ter sido diferente se uma única escolha tivesse sido feita de outro jeito. Mas não voltava atrás. Porque cada vez que lembrava do olhar do filho naquele dia, algo dentro dela endurecia. Um lembrete constante de que aquela decisão não tinha sido exagero.
Tinha sido necessidade. Ela começou a entender que as consequências raramente vêm do jeito que a gente imagina. Não vêm com pedidos formais de desculpa. Não vêm com confissões dramáticas. Vêm com desgaste, com desconforto, com rachaduras internas. E essas rachaduras estavam se espalhando. Uma noite, o telefone tocou. Ela olhou para a tela e o coração acelerou. Não atendeu imediatamente. Deixou tocar mais uma vez. 2, 3. Quando atendeu, a voz do outro lado não era a que ela esperava. Não era o filho. Era alguém pedindo informação. Algo simples. Algo burocrático. Mas o tom carregava nervosismo. Um nervosismo que não combinava com a pergunta. Ela respondeu com calma. Curta. Educada. Quando desligou, sentou-se e ficou olhando para o nada por alguns minutos. Ali, entendeu que o círculo estava se fechando. Ela não sabia ainda como tudo viria à tona. Não sabia quando. Não sabia em que ordem. Mas sabia que estava perto. A mentira começa a morrer quando exige esforço demais para se manter viva. E naquele ponto, estava exigindo esforço demais. Ela pensou no filho. Pensou em como ele estava lidando com tudo aquilo. Pensou no peso que devia estar sentindo. E, pela primeira vez desde a acusação, sentiu algo além de dor e raiva. Sentiu pena. Não da esposa dele. Dele. Porque ele tinha sido cúmplice, mesmo sem perceber. Tinha permitido que alguém usasse o nome dele, a confiança dele, o amor dele, como arma. E agora estava pagando o preço. Ela não desejou sofrimento. Mas não desejou o livramento fácil. Porque aprendizado sem dor raramente acontece. Os dias seguintes trouxeram mais silêncio. Mas não era mais o silêncio confortável de quem acha que venceu. Era um silêncio tenso, nervoso, instável. O tipo de silêncio que antecede uma explosão. Ela continuava vivendo. Costurava. Caminhava. Pagava contas. Observava o mundo com olhos diferentes. Mais atentos. Menos ingênuos. E, aos poucos, começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Força. Uma força silenciosa, construída não pela vitória, mas pela resistência. Pela capacidade de permanecer inteira mesmo depois de ser quebrada. Ela entendeu que, independentemente do que viesse a acontecer a partir dali, já tinha conquistado algo que ninguém mais poderia tirar. O respeito por si mesma. Isso não vinha com aplausos. Não vinha com reconhecimento externo. Mas vinha com paz interior suficiente para continuar. E, ironicamente, foi essa paz que fez a verdade acelerar. Porque quando alguém deixa de reagir como esperado, quem mente entra em pânico. A história ainda não tinha chegado ao ponto mais alto. Ainda havia revelações. Ainda havia confrontos. Ainda havia consequências diretas. Mas as frestas já estavam abertas. E por elas, a verdade começava a passar. Se você acha que tudo isso vai terminar de forma simples, não se engane. Histórias como essa nunca terminam sem custo. Mas também nunca passam em branco. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem a seguir muda tudo. Ela ainda não sabia, mas o próximo passo não seria dado por ela. Seria dado pelo filho. E quando ele viesse, não viria com orgulho. Viria quebrado. Viria pedindo. Viria tarde. E essa seria outra decisão difícil. Talvez a mais difícil de todas. Ela percebeu antes mesmo de abrir a porta. Não foi o som das batidas. Não foi a hora. Foi o corpo reagindo primeiro, como se reconhecesse um perigo antigo. O coração acelerou de um jeito estranho, pesado, quase dolorido. Algo dentro dela soube, antes da mente aceitar. Quando abriu a porta, não encontrou o homem seguro, confiante, cheio de certezas que a tinha acusado. Encontrou alguém quebrado. Ele estava ali, parado no corredor estreito, com os ombros caídos, o rosto inchado, os olhos vermelhos. A roupa amarrotada, o cabelo sem cuidado. Parecia menor, mais velho. Como se os últimos dias tivessem passado por cima dele sem piedade. Por um segundo, ela quase não reconheceu o próprio filho. E esse foi o choque mais cruel de todos. Ele tentou falar, mas a voz não saiu.
Engoliu em seco. Passou a mão pelo rosto, como quem tenta apagar algo que não tem como apagar. Quando finalmente conseguiu falar, não foi um pedido. Foi um sussurro quebrado. Mãe. A palavra soou diferente daquela vez. Não veio carregada de autoridade. Veio carregada de medo. Ela não respondeu de imediato. Não porque quisesse puni-lo, mas porque precisava de um segundo para se recompor. Ver o filho naquele estado despertou algo perigoso dentro dela. Um impulso antigo de acolher, de proteger, de esquecer tudo. Mas ela não esqueceu. Deu um passo para o lado e deixou que ele entrasse. Não o abraçou. Não o afastou. Apenas deixou passar. Um gesto neutro, calculado, necessário. Ele entrou e olhou em volta como se estivesse entrando em território desconhecido. Aquela casa simples, pequena, sem luxo, parecia agora um contraste brutal com a vida que ele tinha levado até pouco tempo atrás. Sentou-se no sofá sem ser convidado. Curvou o corpo para a frente. Enterrou o rosto nas mãos. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. Um choro feio, descontrolado, sem dignidade. O choro de alguém que finalmente entende que perdeu tudo ao mesmo tempo. Ela ficou em pé por alguns segundos, observando. Não sentiu vitória. Sentiu cansaço. Um cansaço antigo, acumulado, profundo. Quando falou, a voz saiu firme, mas não dura. O que aconteceu? Ele levantou o rosto. Os olhos imploravam antes mesmo da boca abrir. Ela foi embora. A frase caiu no ar como um peso morto. Ele contou tudo. Contou da casa vazia, das coisas levadas, do dinheiro que sumiu, das dívidas que surgiram do nada, dos cartões estourados, das mentiras que começaram a aparecer uma depois da outra. Contou da confissão. Confessou que ela tinha admitido tudo, que o objeto nunca foi herança, que tinha sido comprado, plantado, usado. Confessou que tudo tinha sido armado para afastá-la, para apagá-la, para cortar qualquer vínculo que atrapalhasse o controle. Enquanto ele falava, ela sentia algo estranho. Não era alívio. Era uma tristeza densa. Porque ouvir a verdade não apaga a dor. Apenas a torna oficial. Ele se desculpou. Não uma vez. Várias. Pediu perdão com palavras, com lágrimas, com o corpo curvado, com a vergonha escorrendo pelo chão. Disse que foi cego. Que foi fraco, que foi manipulável, que errou com a única pessoa que nunca mereceu aquilo. Ela escutou tudo, sem interromper, sem consolar, sem dizer que estava tudo bem, porque não estava. Quando ele terminou, o silêncio tomou conta da sala. Um silêncio diferente dos outros. Não o silêncio que queima, o silêncio que pesa. Ela respirou fundo e falou. Não levantou a voz. Não precisou. Disse que o amava. Disse que sempre amaria. Mas deixou claro que amor não apaga consequência. Que pedido de desculpas não apaga humilhação. Que arrependimento não devolve o que foi quebrado. Disse que tinha sido expulsa da própria história. Disse que tinha sido tratada como lixo. Disse que tinha ouvido dele palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. Cada frase era medida. Cirúrgica, sem exagero, sem emoção descontrolada, porque a dor já tinha sido processada. Ele ouviu tudo com a cabeça baixa. Quando tentou se justificar, ela o interrompeu. Não com agressividade, com limite. Disse que não queria explicações. Já tinha entendido tudo. Tarde demais, mas tinha entendido. Se você está ouvindo essa parte agora, não sai. Se inscreve no Afonso Story, porque esse é o momento em que muita gente percebe que pedir perdão não significa voltar ao ponto onde tudo começou. Ela foi até a gaveta, pegou a pasta, colocou sobre a mesa, abriu. Ali estavam os números. Ela não precisou gritar valores. Não precisou acusar. Apenas mostrou. Cada folha, cada comprovante, cada pedaço da própria vida transformado em papel. Ele ficou em choque. Não pelo dinheiro, mas pela dimensão. Percebeu ali, finalmente,
o tamanho do sacrifício que tinha sido feito por ele. Um sacrifício que ele tinha jogado fora por conveniência e vaidade. Ela disse que não queria vê-lo destruído, mas também não iria salvá-lo de novo. Disse que ele precisava aprender. E aprendizado, às vezes, dói. Estabeleceu condições claras, firmes, sem espaço para negociação. Disse que ele precisaria enfrentar as consequências sozinho, resolver as próprias dívidas, viver dentro da realidade que tinha criado, reconstruir a própria vida sem usar o nome dela como garantia emocional. Disse que o perdão não seria imediato, que a confiança não seria automática, que a relação, se fosse existir de novo, precisaria ser reconstruída do zero. Ele aceitou, não porque queria, mas porque não tinha escolha. Ela viu isso nos olhos dele. E, pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu justiça. Quando ele saiu, já era noite. Ela fechou a porta devagar, encostou as costas nela e respirou. Não chorou, não sorriu. Apenas ficou ali, sentindo o peso daquele capítulo finalmente se fechar. Sabia que ainda haveria desdobramentos. Ainda haveria ajustes. Ainda haveria dor. Mas algo essencial tinha mudado. Ela não estava mais correndo atrás de ninguém. E isso a colocou, finalmente, no controle da própria história. Se você acha que o mais difícil já passou, se engana. Porque perdoar com limites é uma das coisas mais difíceis que existem. E é exatamente isso que vem a seguir. Ela achou que, depois daquela visita, conseguiria descansar. Achou que, depois de ouvir a verdade da boca do próprio filho, o corpo finalmente relaxaria, a mente desaceleraria, o coração encontraria algum tipo de repouso. Mas não foi isso que aconteceu. O que veio foi outra coisa. Algo mais pesado. Mais complexo. Uma sensação estranha de missão inacabada. Porque ouvir a verdade não desfaz o estrago. Ela passou os dias seguintes sentindo o peso das consequências se espalhar como ondas. Não só na vida dele. Na dela também. Cada palavra dita naquela conversa ecoava dentro dela, se repetia, se reorganizava, exigia coerência. Agora que tinha imposto limites, precisava sustentá-los. E sustentar limites dói mais do que criá-los. O filho começou a aparecer com mais frequência. Não como antes, cheio de expectativas. Aparecia contido, cauteloso, como quem pisa em chão instável. Ela percebia no jeito dele que algo tinha mudado profundamente. Ele falava menos. Ouvia mais. Não interrompia. Não se justificava. Mas ela também tinha mudado. Não se adiantava para acolher. Não corria para resolver. Não oferecia soluções prontas. Cada vez que ele mencionava um problema, ela respondia com perguntas. Perguntas simples, diretas, incômodas. Perguntas que devolviam a responsabilidade para onde sempre deveria ter estado. No começo, ele estranhou. Depois, entendeu. Ela não estava sendo fria. Estava sendo justa. Ela observava, em silêncio, o impacto das próprias escolhas se materializando na vida dele. O cansaço de quem agora precisava lidar com contas atrasadas. O desconforto de quem perdeu o status. A vergonha de explicar para colegas e conhecidos que a vida perfeita tinha desmoronado. E, por mais duro que fosse admitir, aquilo era necessário. Ela se lembrava de quantas vezes tinha amortecido quedas que não eram dela. Quantas vezes tinha suavizado consequências para poupá-lo. Quantas vezes tinha confundido amor com proteção excessiva. Agora, não mais. Ela começou a sentir algo novo se instalar lentamente dentro dela. Não era alegria. Não era satisfação. Era equilíbrio. Um equilíbrio frágil, construído com esforço, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia responsável por consertar o mundo de alguém. E isso era libertador. Mas as consequências não pararam por aí. Ela começou a perceber mudanças no olhar das pessoas ao redor. Algumas vinham com curiosidade disfarçada. Outras com julgamentos silenciosos. Algumas poucas com respeito recém-descoberto. Quando perguntavam, ela respondia pouco. Não se defendia. Não se explicava.
Aprendeu que quem precisa justificar demais já perdeu o controle da narrativa. Ela seguiu firme. Enquanto isso, o filho enfrentava a realidade nua e crua. Teve que renegociar dívidas. Teve que vender coisas. Teve que reduzir drasticamente o padrão de vida. Cada escolha doía. Cada renúncia feria o orgulho. Mas, aos poucos, ele começava a entender algo fundamental. Nada daquilo era castigo. Era consequência. Ela via isso acontecer à distância. Não interferia. Não opinava sem ser solicitada. Quando ele pedia conselho, ela oferecia. Quando pedia ajuda financeira, ela dizia não. Um não firme, sem raiva, sem culpa. E cada não fortalecia algo dentro dela. Ela percebeu que a dor do filho não diminuía o amor que sentia por ele, mas também não justificava apagar a própria dor. Pela primeira vez, esses dois sentimentos coexistiam sem conflito. Amor e limite. Ela se lembrava, às vezes, da mulher que tinha sido antes de tudo isso. Aquela que se diminuía para não incomodar. Aquela que aceitava qualquer coisa para manter a harmonia. Aquela que acreditava que aguentar em silêncio era virtude. Essa mulher não existia mais. Não por ódio. Por aprendizado. As noites ainda eram difíceis. Havia momentos em que a saudade do que poderia ter sido apertava o peito. Havia momentos em que se perguntava se tudo aquilo valia mesmo a pena. Mas então lembrava do dia da acusação. Do olhar dele. Do silêncio. Do ultimato. E a dúvida desaparecia. Ela sabia que, se tivesse recuado, teria perdido não só o respeito dele, mas o próprio. As consequências também chegaram de forma inesperada. Ela soube que a mulher tinha desaparecido da cidade, que tinha deixado rastros de confusão por onde passou, que não era a primeira vez que agia daquele jeito. Histórias começaram a surgir, uma após a outra. Pessoas que tinham sido enganadas. Situações parecidas. Padrões. Ouvir isso não trouxe alívio. Trouxe um vazio estranho. Porque confirmou que nada daquilo tinha sido pessoal. Ela tinha sido apenas mais uma peça em um jogo maior. Isso não diminuía a dor, mas tirava o peso da culpa. Ela não era insuficiente. Disse que estava feliz por ele estar aprendendo. Mas deixou claro que aprendizado não garante permanência. Que ninguém é obrigado a ficar para assistir alguém crescer às custas do próprio sofrimento. Ele entendeu. E essa compreensão silenciosa valeu mais do que qualquer pedido de desculpas repetido. Se você está ouvindo essa parte e sente que já passou por algo parecido, fica aqui. Se inscreve no Afonso Story. Porque reconstrução verdadeira não acontece com frases prontas. Acontece com escolhas difíceis feitas todos os dias. Ela continuou firme. Não voltou a financiar nada. Não voltou a intervir. Não voltou a assumir responsabilidades que não eram dela. E, curiosamente, isso fortaleceu o vínculo em vez de enfraquecê-lo. Porque agora ele sabia exatamente onde ela estava. Não como muleta, mas como presença. Ela também sabia que nada daquilo era garantia de futuro perfeito. Sabia que erros poderiam acontecer de novo. Sabia que confiança podia ser quebrada outra vez. Mas também sabia que, dessa vez, ela não se perderia tentando salvar alguém. Essa certeza era nova e poderosa. Ela começou a sentir orgulho. Não o orgulho barulhento, exibido. Um orgulho quieto, interno. Orgulho de ter sobrevivido à injustiça sem se tornar amarga. Orgulho de ter imposto limites sem perder a humanidade. Orgulho de ter escolhido a si mesma quando tudo dizia para se sacrificar mais uma vez. O filho ainda carregava a culpa. Ela via nos olhos. Nos gestos contidos. Na forma cuidadosa de falar. Não tentou arrancar essa culpa dele. Porque culpa também ensina. Desde que não se transforme em autopunição eterna. Ela deixou que ele carregasse o peso justo. Nem mais. Nem menos. Essa fase da reconstrução não era bonita de se ver. Não renderia histórias inspiradoras de superação rápida. Era lenta. Imperfeita. Cheia de silêncios desconfortáveis e avanços pequenos. Mas era real. E isso bastava. Ela sabia que o próximo passo seria ainda mais delicado.
Porque reconstruir exige, em algum momento, decidir até onde se vai junto. Exige definir limites definitivos. Exige encarar o medo de confiar sem se anular. Ela ainda não sabia exatamente como faria isso. Mas sabia que estava pronta. Pronta para não aceitar menos do que merecia. Pronta para não se esconder atrás do papel de mãe para justificar a própria dor. Pronta para dizer sim quando quisesse e não quando precisasse. A reconstrução estava em andamento. E, pela primeira vez, não era baseada em culpa. Era baseada em respeito. E isso muda tudo. O último capítulo não seria sobre reconciliação perfeita. Seria sobre escolha. Escolher continuar. Ou escolher seguir em frente. E nenhuma dessas escolhas seria errada. Desde que fosse feita com dignidade. Ela sempre achou que o mais difícil seria perdoar. Achou que a dor máxima tinha sido a acusação, o olhar frio, o ultimato. Achou que nada superaria o momento em que entendeu que tinha perdido o filho enquanto ele ainda estava vivo. Mas estava errada. O mais difícil não foi perdoar. O mais difícil foi escolher quem ela seria depois de tudo. Porque perdoar, ela já tinha feito em silêncio, aos poucos, sem anúncio. Não para aliviar a culpa dele, mas para não carregar rancor no próprio corpo. O perdão veio como necessidade interna, não como favor externo. A escolha final era outra. Era escolher se voltaria a ser quem foi por décadas ou se seguiria como alguém que tinha aprendido. Essa escolha não aconteceu de um dia para o outro. Ela amadureceu no silêncio das manhãs lentas, no barulho da máquina de costura, nas caminhadas sem rumo, nos cafés tomados sozinha olhando pela janela. Amadureceu nos pequenos gestos do filho, nos cuidados contidos, nas palavras medidas, nos silêncios respeitados. Ela observava tudo. E, principalmente, observava a si mesma. Percebeu que já não vivia com o peito apertado o tempo todo. Que já não acordava com medo de ser descartada. Que já não se sentia obrigada a provar valor para ninguém. Algo dentro dela tinha se assentado. Paz. Não aquela paz idealizada, sem conflitos. Mas uma paz honesta, construída com limites, com escolhas difíceis, com aceitação da realidade como ela é. Ela sabia que o filho estava tentando. Via o esforço. Via a mudança. Via a humildade surgindo onde antes havia arrogância. E isso importava. Importava muito. Mas também sabia que mudança não apaga memória. A ferida tinha cicatrizado, mas a marca continuava ali. E marcas existem para lembrar. Ela não queria mais uma relação baseada em dívida emocional. Não queria mais ser lembrada apenas quando conveniente. Não queria mais viver à espera de reconhecimento. Queria algo simples. Respeito constante. Presença consciente. Liberdade para ser quem é. E isso exigia uma conversa que ela vinha adiando. Não por medo, mas porque queria ter certeza. Quando finalmente falou, não fez drama. Não criou clima. Não esperou ocasião especial. Falou num dia comum, enquanto tomavam café. Falou com a voz firme de quem já decidiu. Disse que o amava. Disse que tinha perdoado. Disse que reconhecia o esforço dele. Mas também disse que não voltaria atrás. Que não voltaria a financiar escolhas erradas. Que não voltaria a aceitar desrespeito, mesmo que viesse disfarçado de carinho. Que não voltaria a se anular para caber na vida de ninguém. Disse que a relação deles existiria, sim, mas em novos termos. Ela não seria mais o centro de sustentação da vida dele. Seria parte, presente, não indispensável. Essa foi a escolha final. E ela percebeu, naquele instante, que estava escolhendo a si mesma sem abandonar o filho. Algo que, por muito tempo, achou impossível. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi respeitoso. Ele entendeu. Talvez não totalmente. Talvez não sem dor. Mas entendeu o essencial. Que aquela mulher à sua frente não era mais a mesma que ele tinha expulsado. Que aquela mulher tinha aprendido algo que não se desaprende. Ela sentiu orgulho. Não dele. Dela. Orgulho por não ter endurecido o coração. Orgulho por não ter se transformado em alguém amarga. Orgulho por ter encontrado um caminho entre o amor e o limite, sem se perder em nenhum dos dois.
Nos meses seguintes, a vida seguiu. Não como antes. Melhor. Ela continuou morando onde sempre morou. Continuou trabalhando no próprio ritmo. Continuou cuidando do corpo cansado, das mãos marcadas, das dores antigas. Mas agora fazia tudo isso sem pressa, sem culpa, sem a sensação de estar sempre devendo algo a alguém. O filho seguiu reconstruindo a própria vida. Com tropeços. Com dificuldades. Com aprendizados. Não virou herói. Não virou vilão. Virou humano. E isso já era suficiente. Eles se viam. Conversavam. Riam às vezes. Silenciavam outras. Não fingiam que nada tinha acontecido. Mas também não viviam presos ao passado. Ela sabia que o amor deles nunca mais seria o mesmo. E estava tudo bem. Porque amor também evolui. Ela aprendeu que ser mãe não significa se sacrificar até desaparecer. Que amor verdadeiro não exige humilhação. Que dignidade não se negocia nem com quem se ama profundamente. Aprendeu que dizer não pode ser um ato de amor. E que escolher a si mesma não é abandono. É sobrevivência. Hoje, quando olha para trás, não romantiza nada. Não diz que valeu a pena como se a dor fosse necessária. Ela preferia que nada daquilo tivesse acontecido. Preferia não ter sido acusada. Preferia não ter sido expulsa. Preferia não ter chegado a esse limite. Mas também sabe que, sem aquilo, talvez nunca tivesse acordado. Nunca tivesse imposto limites. Nunca tivesse se enxergado além do papel que lhe foi imposto. Ela não deseja essa dor para ninguém. Mas deseja o aprendizado. Deseja que outras pessoas entendam, antes de chegar ao fundo, que respeito não é luxo. É base. Que amor sem limite vira prisão. Que silêncio demais apaga quem somos. E, principalmente, deseja que quem está ouvindo essa história agora saiba de uma coisa. Você não precisa esperar ser destruída para se escolher. Você não precisa ser acusada para se defender. Você não precisa perder alguém para entender o seu valor. Se você está vivendo algo parecido, se sente que está se diminuindo para caber na vida de alguém, lembre-se disso. Você não é descartável. Você não é invisível. Você não é culpada por exigir respeito. E se essa história falou com você, se tocou em algo aí dentro, não deixa passar. Se inscreve no Afonso Story. Porque histórias como essa não são só entretenimento. São espelhos. E às vezes a gente precisa se ver para ter coragem de mudar. Aqui, cada história é um lembrete. De que dignidade vem antes de qualquer relação. De que amor sem respeito não se sustenta. E de que, no fim, a escolha mais difícil é também a mais libertadora. Escolher a si mesma.